Abra aí comigo sua Bíblia, então, em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Você também é muito bem-vindo, que vai participar aí desse estudo depois, pelo canal da igreja. Nós estamos dando sequência aqui nos estudos da carta de Paulo aos Efésios, aqui no nosso grupo de estudo. Hoje a gente vai ver aqui um texto importantíssimo, em sequência. Efésios, capítulo 2, de 11 a 22. Vamos tentar terminar. Há muita coisa boa, importante para a gente aprender aqui. E se não conseguir terminar, a gente termina então na próxima semana. Aí fica parte 1 e parte 2, tá bom? Efésios 2, de 11 a 22. Eu vou ler a palavra de Deus, os irmãos acompanhem a leitura. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui a palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Santo Deus e Pai, mais uma vez em Tua presença, nós nos entregamos, Senhor, crentes de que o Senhor pode nos conduzir ao entendimento da Tua palavra pela unção do Teu Espírito Santo em nós. Fala com a Tua igreja nesta noite, fala com o Teu povo, Senhor, fala com aqueles que também assistirão a esta aula logo mais, e que o Senhor possa a todos nos edificar pela Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, buscando conhecer mais o Senhor, buscando conhecer mais o que é a Tua igreja, Deus, esse organismo vivo que foi criado por meio da nossa união com Cristo Jesus, o Deus vivo ao Teu lado e presente em espírito em cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, que por meio desta palavra sejamos fortalecidos na fé, que tenhamos verdadeiro compromisso com a Tua igreja neste mundo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O que a gente viu no estudo anterior aí, Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Paulo começa falando qual era a situação dos gentios e também dos judeus que não criam em Cristo. Eles estavam mortos e escravizados por 3 terríveis inimigos: o mundo, o diabo e a sua própria carne, o seu coração caído. E Deus, então, do versículo 4 ao versículo 10, por seu amor, por sua misericórdia, uniu esses pecadores a Cristo, lhes deu vida ao ressuscitá-los espiritualmente, quando pelo seu poder ressuscitou o Senhor Jesus. Então, todo pecador unido a Cristo, ele é ressuscitado espiritualmente, ele é exaltado aos céus, ele está à direita de Deus, junto com Cristo, e tem debaixo dos seus pés o domínio, o controle, o poder sobre todo o mal. É palavra do Senhor. Está aí em Efésios 2, versículo 6. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E, irmãos, às vezes eu leio essa palavra e eu fico perplexo, eu fico de boca aberta. Como será que é isso, Senhor? Eu não sei os detalhes. O que eu sei é que Deus me diz que espiritualmente eu estou lá com o Senhor Jesus. Eu fui ressuscitado com Ele para uma nova vida. E eu estou reinando sobre todos os inimigos. Então, em Cristo nós vimos, nós somos recriados para uma nova vida.
E agora, o que é que Paulo vai dizer aqui desses versículos 11 ao versículo 22? Ele vai dizer que judeus e gentios em Cristo formam um novo povo, tem uma nova identidade. Deus criou uma nova humanidade, meus irmãos, quando uniu gentios e judeus em Cristo. Um povo que agora em Cristo Jesus o adora, o serve, é lavado de todo o pecado, foi eleito lá na eternidade para ser salvo. Esse povo, Paulo vai dizer, é a igreja. Então, o título aqui do nosso estudo, a igreja como a nova humanidade em Cristo. Isso é fantástico, meus irmãos. O John Stott, quando ele comenta esse texto, ele olha para esse texto aqui, ele faz 3 divisões. Os 2 primeiros versículos aí, o 11 e o 12, Paulo vai mostrar o que éramos sem Cristo. Porque veja, nós não somos descendentes genéticos de judeu. Então nós somos da parte dos gentios, aqueles que não descendem biologicamente dos judeus, não são filhos biológicos do crente Abraão. Nós somos gentios. Paulo vai dizer o que nós éramos antes de Cristo, antes de conhecer o Evangelho. Ele vai falar para os judeus também que não conheciam Jesus e que o aceitaram depois, os judeus que se tornaram cristãos. Mas ele está destacando aqui principalmente uma palavra para os gentios. A igreja lá dos Efésios, em Éfeso, era principalmente formada por gentios. Então, primeiro, quem eram os gentios antes de Cristo? Depois, o que Cristo fez por eles? Para que agora judeus e gentios caminhassem juntos, sendo chamados de igreja. E, no fim, dos versículos 19 a 22, Paulo, então, ele diz o que somos em Cristo. Então, vamos ver primeiramente isso aí. O que éramos sem Cristo? Olha que interessante aí, como ele começa no versículo 11, meus irmãos. Lembrando que isso aqui é um estudo, qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, levante a mão, tá bom? Vem aqui no microfone, pode fazer, ou então fale alto daí também, tá bom? É preciso participação também. Olha o versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa pensar um pouco na história entre judeus e gentios. Meus irmãos, os judeus odiavam os gentios, e os gentios também não se davam bem diante de todo esse ódio. Quem eram os judeus? Os judeus, como eu disse, eram os descendentes biológicos de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 2, Deus chama Abraão e lhe faz promessas de uma glória eterna. E ele diz que para Abraão ser uma bênção e de que a descendência de Abraão abençoaria pessoas de todas as nações da terra. Então, olha só, a descendência de Abraão, os filhos biológicos de Abraão, teriam que ser uma bênção não só entre o povo de Abraão, não só entre os judeus, mas eles abençoariam também os gentios. Então, esse era o plano de Deus para a nação de Israel, que começou ali, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Por meio de Abraão, de Isaac, de Jacó, das 12 tribos, aqueles judeus teriam que ser o quê? Uma bênção para as outras nações. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Com o passar do tempo, esses judeus se encheram de orgulho. Eles eram o povo de Deus. Deus revelara a sua lei a eles. Deus fizera promessas a esse povo. Só Israel caminhava com o Deus verdadeiro. Deus foi renovando a sua aliança com esse povo ao longo do tempo. Então, com Abraão, com Isaac, com Jacó, depois com Davi, e não eram novas alianças, era a mesma aliança, o mesmo pacto de Deus com o seu povo, sendo reafirmada, sendo renovada, para que eles crescem na promessa. E eles começaram a viver pelas obras. E aí o que aconteceu com o passar do tempo? Eles foram se enchendo de orgulho, de soberba, entendendo que eles eram o povo escolhido e eleito e eles não precisavam de ninguém. Eles se esqueceram que eles deveriam ser uma bênção para os gentios e começaram a menosprezar os gentios. Começaram a desconsiderar os gentios. William Barclay, ele fala o seguinte, no seu comentário desse texto. Para o judeu, o gentio havia sido feito por Deus para combustível do fogo do inferno. Esse era o gentio.
Por exemplo, uma mulher grávida, conta os livros de história daqueles dias, se uma mulher gentia estava grávida, ela tinha muita dificuldade para encontrar um judeu médico ou uma parteira judia para fazer o parto. Por que eles não queriam fazer o parto de uma mulher gentia grávida? Porque era mais um gentil na terra. Eles não queriam gentios. Quando, dentro de uma família judia, o homem se casava com uma gentia, ou a mulher judia se casava com um gentil, a família fazia um velório simbólico. Aquela pessoa estava morta para a família. Então, por que eu estou dizendo isso? Para você perceber a força do texto. Às vezes a gente lê aí, os gentios e os judeus são unidos pela cruz de Cristo. E às vezes a gente é levado a pensar assim, tudo bem, eles entenderam a bondade de Jesus e eles começaram a caminhar junto. Eles se odiavam de morte, eles não caminhavam juntos, não é? Quando Jesus chega, ele encontra uma liderança religiosa judaica muito firmada nas obras, se esquecendo do gentil. Jesus abençoou muito os gentios, né? Lembra lá daquela mãe que nós pregamos nos dias das mães? A mulher Ciro-Fenícia era uma gentia, né? Que o Senhor abençoou. Lembra do servo do centurião, que foi também curado pelo Senhor? Também Jesus abençoando os gentios. Até no Antigo Testamento já havia vislumbres da bênção de Deus. Jonas vai pregar em Nínive, capital da Assíria, um reino terrível que oprimia e que depois destruiu a nação do norte, Israel. Mas o ponto aqui é que os judeus odiavam os gentios, menosprezavam. E Paulo está chamando a atenção para isso, para esse preconceito entre eles aqui no versículo 11. Ele está dizendo assim, portanto, lembrai-vos de que outrora, quer dizer, antes de vocês conhecerem o Evangelho, vós, gentios na carne, quer dizer, gentios de nascimento. Vocês que não nasceram biologicamente de Abraão, chamados incircuncisão. Por quê? Porque o rito de inicialização no povo judeu era a circuncisão do menino aos 8 anos. Quando nascia um menino aos 8 anos, era levado ao templo para fazer uma cirurgia no prepúcio do seu órgão genital masculino. Então, a partir dali, ele ingressava na família, no povo de Deus. Aquela circuncisão apontava para o pertencimento, para uma santidade de vida. Era o rito da circuncisão que a gente vê lá em Gênesis 17. Ali, aquele menino era separado das demais nações para caminhar debaixo das promessas de Deus, na família da aliança de Deus com o seu povo. Então, quando um judeu via um gentil, ele chamava ele do quê? De incircunciso. Você não tem a circuncisão, rapaz, como eu tenho. Perceba como o judeu está confiando na carne. Por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Paulo está dizendo, esses judeus que são circuncidados por outros judeus, por outros homens, desprezam vocês. Eles chamam vocês de incircuncisos. E olha que interessante, quando eu li isso aqui, a gente vê aí o quê? Implícito a necessidade de uma circuncisão espiritual. Deus, por meio da circuncisão na carne do judeu, ele sempre quis o quê? A circuncisão do coração desse judeu. Porque nem todo mundo que passava pela operação na carne era salvo, era judeu de verdade. Paulo fala isso lá em Romanos 2, de 28 a 29. Ele diz, nem todo mundo que é circunciso na carne é circunciso no coração. E prova é de que muitos de Israel não foram salvos. Eram circuncidados, eram descendentes biológicos de Abraão, mas o coração não estava com Deus. Não buscaram santidade, não confiaram na promessa de Deus. Então Deus não vê como circunciso de coração muitos judeus que são circuncisos na carne apenas. Preste atenção, Paulo está chamando a atenção para esse preconceito aqui, dos judeus quando olhavam para os gentios, uma nação soberba, orgulhosa, aqui no caso, pela circuncisão na carne, que eles tinham, e os gentios não. E a partir do versículo 12 agora, ele vai começar a dizer algo interessante, olha aí, naquele tempo, ou seja, antes de conhecerem o Evangelho, vós gentios, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Então, Paulo está dizendo,
como é que estavam os gentios e também os judeus, que às vezes estavam na igreja, se tornaram cristãos. Como é que eles estavam antes de conhecer a Cristo? Ele começa a dizer aí, primeiro, eles estavam sem Cristo. E há um paralelo interessante aí, se você olhar. Se você olhar o capítulo 2, versículos de 1 a 3, Paulo fala que eles estavam mortos e escravizados. E agora aqui, no capítulo 2, de 11 a 12, ele vai dizer que eles estavam vivendo sem Deus no mundo. E viver sem Deus no mundo é estar morto e escravizado. Está vendo o paralelo? Olha que interessante aí. Ele começa a dizer isso, ó, vocês estavam sem Cristo, quer dizer, separados do Messias. Por quê? Porque o judeu não conhecia a promessa de Deus. Que ele, por meio de um descendente que viria de Abraão, que é Jesus, o descendente final, ele fala em Gálatas, eles seriam salvos, perdoados de seus pecados. Então eles estavam, a palavra sem, lá no original, significa separados de Cristo. Cristo é a palavra no grego para Messias no hebraico, que significa o ungido do Senhor. Então eles estavam sem o Messias, eles não tinham como conhecer. Mas ainda, eles estavam separados do povo de Deus. Olha o que está escrito aí. Separados da comunidade de Israel. Veja, Israel, meus irmãos, era uma nação teocrática no Antigo Testamento. O que é isso? Era uma nação governada por Deus. Deus governava Israel como um presidente governa o Brasil. Tinha leis, tinha sacerdotes, tinha autoridades, tinha reis, tinha profetas, tinha sacerdotes, tinha autoridades. A legislação vinha da lei de Deus para Israel. Então quem é que governava a nação de Israel? Esse povo, essa comunidade, era o próprio Deus. Quando vem Cristo, a cruz do Senhor abole tudo isso. E agora é o Senhor quem governa pelo seu Espírito. Mas naqueles dias, quem governava Israel, uma nação teocrática, era Deus. E ele diz, ó, por isso que ele fala aí, vocês estavam separados da comunidade, da nação de Israel. Vocês não pertenciam, vocês não tinham circuncisão. E mais, estranhos às alianças da promessa. Isso significa o seguinte, olha que interessante, ignorantes e estranhos quanto ao pacto de Deus com o seu povo, com a nação de Israel, que era baseada justamente na salvação pelo Messias. E é terrível a situação, ele continua. Não tendo esperança. Esperança do quê? Esperança justamente do cumprimento da promessa, de que pelo Messias esse povo seria salvo. Eles não tinham esperança. Eles não conheciam essa revelação de Deus para eles. E sem Deus no mundo, veja, sem Deus aí é a palavra ateus. Ou seja, aí você pergunta assim, mas eles não adoravam? Adoravam, eles eram politeístas. Eles adoravam muitas divindades, mas não o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a Israel. Então essa era a condição dos gentios. E meus irmãos, essa é a descrição da humanidade sem Cristo em todo o tempo. Olha aí comigo, Efésios 4, 17 e 19. Vai um pouquinho para frente. É um texto que vale a pena a gente ler. Fica mais claro. Paulo vai falar a mesma coisa em outras palavras. Olha a situação do homem em todo o tempo sem Cristo. Essa aqui, ó. Efésios 4, 17 a 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Olha a importância do estudo. Por causa da ignorância em que vivem. Por que os homens são alheios à existência de Deus? Porque são ignorantes do conhecimento de Deus revelado na palavra. Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Meus irmãos, esse é o retrato espiritual do homem que não quer compromisso com Deus, com a igreja de Deus, com Jesus Cristo. É isso aqui. O homem é isso aqui. E eu acho incrível isso, né? Olha só, eles são obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. É assim. Você vai evangelizar, você vai pregar para alguém, você vai convidar e parece que você está dando um murro numa árvore. Você está batendo num poste. Está fechado, está cego, insensível, não quer
considerar a sua vida diante de Deus. Quer falar, Laís? Na linguagem de hoje, eles perderam o verso 19. Pode falar. Perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Essa é a situação espiritual do homem sem Cristo. Então, é terrível. Paulo está alertando aqui, está falando aqui, né, do que os gentios foram salvos e também do que os judeus sem Cristo foram salvos. E ele entra no versículo 13. Agora, olha o contraste. Então, se eles estavam assim antes do Evangelho, olha como é que começa. Mas, olha que interessante, porque se você voltar no capítulo 2, versículo 4, depois de falar da morte e escravidão dos gentios, ele vai dizer a mesma coisa. Mas, quer dizer, Deus fez algo para superar essa situação de vocês. Agora, quer dizer, agora que vocês conhecem o Senhor, em Cristo Jesus, olha só, por estarem unidos espiritualmente a Cristo, gozando das suas bênçãos, o que aconteceu? Vós, gentios, que antes estáveis longe, não fazia parte do povo, não gozava das promessas, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vocês agora têm um relacionamento com Deus. E veja a ênfase aí na união com Cristo para se ganhar vida com Deus. Olha o que diz. Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha que interessante isso. Pelo sangue de Cristo, estes homens, mulheres, gentios que antes não conheciam o Evangelho, agora que foram unidos a Cristo pelo poder de Deus, que os ressuscitou e lhes deu vida, eles estavam longe, mas foram aproximados. Então agora eles fazem parte da mesma família espiritual dos judeus que criam em Cristo. Então, judeus e gentios que creem em Cristo são partes da mesma família. E o versículo 14 deixa isso mais claro. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, de judeus e de gentios, fez um povo só. A igreja, a comunidade da fé. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Olha só. O John Stott, quando olha para isso aqui, quando ele lê aqui, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ou seja, judeu caminhava de um lado, gentil do outro. Agora em Cristo, ambos são um povo só, uma nova humanidade. E veja, essa humanidade goza de paz. Primeiro com Deus, foi reconciliado com Deus. E depois dessa reconciliação, entre uns e outros. Por quê? Porque nós aqui estamos todos em comunhão, porque fomos batizados no mesmo Espírito, porque caminhamos debaixo da mesma fé, porque servimos ao mesmo Deus. Por isso que lá em Romanos 5:1, Paulo diz, a paz com Deus, lá em Romanos 5:1, a gente lê assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio, pode pôr aí, do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, paz com Deus, a paz de uns com os outros, quer dizer, judeus e gentios em Cristo, e também gentios com gentios em Cristo. Nós aqui, gentil tem paz com gentil, porque estamos todos em Cristo. E como é que Deus nos trouxe a paz, segundo o texto? O que vocês acham? Como é que Ele nos trouxe a paz? Olha a segunda parte do versículo 14. Alguém pode ler alto aí para mim? E tendo... Por meio do sacrifício do corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Olha aí, irmãos. Por meio de Jesus, Deus derrubou a parede de separação entre pessoas, judeus e gentios. Aqui há um princípio. Deus está... A gente tem que entender o seguinte. Sempre. Por que Deus se revelou a Israel no passado? Chamou Abraão e falou que uma aliança, um pacto com a sua descendência. O que Deus estava mostrando ali? Que esse Deus, ele não se coaduna com a corrupção da humanidade em geral. As pessoas de fora de Israel, eles viam como que os israelitas se comportavam, que era um povo diferente. Era um povo que temia ao seu Deus, que servia ao seu Deus e era abençoado pelo seu Deus. Eles viam os prodígios. Quantas guerras Israel não ganhou
Irmãos, guerras que aos olhos humanos eram impossíveis de serem vencidas. Com poucas pessoas, aquele povo derrotava exércitos, milhares, porque Deus era com eles. Milagres aconteciam no meio das nações. Deus estava o tempo todo, por meio de Israel, testemunhando do seu poder, da sua graça, diante do mundo, dizendo: olha, eu abençoo esse povo, porque esse povo tem compromisso comigo. Então era para ficar firme nas promessas de Deus. Deus está dizendo para as nações que Ele é um Deus separado da humanidade caída em pecado. E olha, sabe o que a imagem que vem também à nossa mente aqui, quando pensamos em separação de pecado, é justamente como era construído o tabernáculo e o templo em Jerusalém. Depois, por curiosidade, entra lá no Google, coloca lá tabernáculo, depois templo, ou de Herodes, ou de Salomão, coloca no Google e vai em imagens. Você vai ver mais ou menos assim, ó. Você vai ver um santuário principal no meio, e em volta você vai ver que tem muros. No caso do tabernáculo era cortinas, mas no caso do templo já era parede. Tem alguns muros. Tem um, tem dois, tem um terceiro. Olha que interessante. Na parte mais interna, quem é que entrava? Entravam os sacerdotes e entrava Israel, o povo leigo. Na segunda divisão, eu não estou falando dentro do templo, tá? Imagina, a casa aqui, em volta da casa. Na primeira divisão, os sacerdotes e os leigos. Na segunda divisão, as mulheres. As mulheres ficavam mais afastadas ainda, as mulheres judias. Na terceira divisão, do lado de fora, era o pátio dos gentios, ou o átrio dos gentios. E de tempo em tempo, havia uma inscrição, em grego e em romano ou latim, dizendo assim: não ultrapasse. Se você ultrapassar esse muro, você vai ser responsável pela sua própria morte. O que Deus estava comunicando com isso? Que Deus, Ele não tem comunhão com o pecado. Ele não tem. Porque ali do lado de dentro, quem estava? O seu povo, judeus. Aqueles que, diante do qual Ele se revelou a sua promessa de perdão. Muitos ali foram condenados pelo seu pecado, mas eles conheciam a promessa. Eles foram chamados por Deus para ter compromisso com esse Deus. Agora, do lado de fora, ficava o gentio. Do templo de Salomão, era a mesma coisa. Então, o gentio não podia entrar. Havia separação. Era preciso o quê? Sacrifício para que você entrasse ali. O judeu tinha o quê? O sangue de um animal, naqueles dias do Antigo Testamento. E é interessante, né? A gente vê, por exemplo, o final do livro de Êxodo, o tabernáculo está pronto. E Moisés está ali, com todo o povo. E o povo está esperando. Moisés, entra, você construiu o tabernáculo. Deus deu por meio de um anjo a lei para você trazer para a gente. Entra, Moisés. E diz o texto que Moisés não podia entrar. Por quê? Porque a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo. A presença de Deus estava lá. E aí começa o livro de Levítico. Olha que interessante. Por que Deus deu o livro de Levítico ao povo? Se você olhar Levítico, o que é aquilo? É a liturgia do culto, lá no tabernáculo. É a liturgia. Deus vai prescrever o quê? Quem é que pode vir aqui? Então, os sacerdotes vão ser consagrados para servirem aqui dentro. O que eles vão fazer? Eles não podem comparecer com o seu sangue. Eles têm que trazer o sangue de um animal sem defeito. Então, Deus está comunicando o que em Levítico? Eu estou separado do pecado. O que aconteceu com Nadab e Abiú lá, quando eles quiseram levar fogo estranho para dentro? Eles não podiam entrar, eles quiseram entrar, foram fulminados. Deus não compactua, não tem comunhão com o pecado. Então, o princípio aqui, Paulo está mostrando, é: Deus está separado da humanidade caída pelo seu pecado. Por isso que Paulo fala que havia uma parede de separação. A gente pode pensar nesse muro que separava os gentios dos judeus, separava os gentios de Deus, mas também o reverendo Augusto Nicodemos vai falar das regras da lei de Moisés. Os judeus, ao longo do tempo, como eu disse, eles esculpiram tantas regras que ficou impossível alcançar alguém. Por exemplo, os judeus tinham regras da circuncisão. Então o gentio, para se tornar um adorador, ele tinha que passar pela circuncisão. Ele podia, mas ele tinha que se tornar judeu, passando pela circuncisão. Mas tinha regras dietéticas. Por exemplo, o judeu não comia muitas coisas que o gentio comia, muitos animais impuros.
que o gentio comia. E ainda tinha o calendário. Deus separou muitos dias de festas para o judeu observar, e o gentio não tinha nada disso. Então, havia uma parede de separação entre o povo de Deus e os gentios. Isso só aumentou com o passar do tempo. 3 séculos antes da vinda de Cristo, no 3º século antes de Cristo, Alexandre o Grande, um macedônio, dominou a Palestina e quis impor a cultura grega aos judeus. E o que aconteceu? Houve uma resistência para que os judeus continuassem com seus costumes, a sua língua, a sua cultura, o culto ao seu Deus. Se você tem 2 livros apócrifos na Bíblia Católica, 1ª e 2ª Macabeus, eles narram a história de resistência de uma família judia, de Judas Macabeu. Está narrando essa história de resistência dos judeus naqueles dias contra a helenização. O que é a helenização? É os macedônios gregos quererem trazer a cultura grega e aniquilar a cultura judaica. Os judeus resistiram. Foi nesse tempo que nasceu, sabe quem? Os fariseus. Hassidim significa separados. O nascimento dos fariseus foi bom, irmãos, assim, no sentido de que eles tinham boa intenção. O que os fariseus queriam? Eles eram um grupo separado para preservar a cultura judaica, a lei de Moisés. Eles queriam isso. O que aconteceu é que passou o tempo e quando Jesus vem, já estava cheio de regra. E os fariseus hipócritas, fingidos, desviando as pessoas, eles não cumprindo nada da lei, mas impondo aquele fardo pesado às pessoas, e Jesus os condena então. Mas o nascimento dos Hassidim, dos fariseus, teve boa intenção. Foi nesse período aí que eles lutaram para preservar a cultura judaica, a lei de Deus. Então, a lei se encheu de regras, de prescrições. Então Jesus vem e faz o quê? Derruba a parede. Derruba essa parede que separava esse monte de regra, judeu e gentil, derruba a parede que estava ao redor do templo, derruba até o próprio véu, de cima a baixo, que separava o santo lugar do santo dos santos, que fazia separação também, porque Deus estava lá na arca, lá no santo dos santos. Jesus derruba essa parede de inimizade. E aqui, essa palavra inimizade é interessante, porque tem o sentido de um estado de hostilidade. Claro, Deus é inimigo do pecador em razão do seu pecado. Essa separação existia para mostrar isso o tempo todo. O pecado separa o homem de Deus, Isaías 59:2. Veja, em pecado, o homem está incapaz de atender à lei, às suas ordenanças, para que ele tenha vida, para que ele desfrute de paz diante de Deus. É por isso que Paulo diz, Jesus é a nossa paz. Porque essa paz nos veio, como gentios, como judeus que creem em Cristo, porque Ele derrubou a parede de separação, e agora fez um povo só. Agora olha como Ele fez isso, versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos 2 povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O que Jesus fez para abolir essa barreira, para quebrar essa barreira de inimizade entre gentil e judeu, e entre o pecador e Deus? Ele aboliu na sua carne, na sua cruz, no seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Paulo explica bem isso lá em Romanos 8, 2, 4. Volta comigo aí. Romanos capítulo 8, versículos 2 e 4. Olha só, vai ficar mais claro. Romanos capítulo 2, versículos 8, capítulo 8, versículos 2 e 4. Olha o que ele diz. O que significa isso? Jesus aboliu no seu corpo a lei dos mandamentos de Deus na forma de ordenança, na forma de decreto, na forma de comando, de ordem. Porque os mandamentos são isso, né? Deus dá para o povo obedecer. O que significa que Jesus aboliu? Por que o homem não pode abolir? Por que ele não pode cumprir? Paulo vai explicar aqui, Romanos 8, de 2 a 4. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Como? Versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, pelo pecado humano, isso fez Deus. Ou seja, como é que o homem poderia cumprir a lei de Deus em pecado? Paulo vai dizer, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa,
e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Aí, ó, é esse aqui, ó. Aboliu na sua carne. Deus condenou o pecado do seu povo na carne, na cruz de Cristo, a fim de que o preceito da lei, ou seja, o mandamento da lei, se cumprisse em nós, por meio de Cristo. Por meio de Cristo ter levado o nosso pecado, o que aconteceu conosco? Nós cumprimos a lei, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que interessante. A lei, na forma de ordenança, meus irmãos, condenava o homem pelo seu descumprimento. Por quê? Porque o homem em pecado não pode cumprir a lei, não pode oferecer nada perfeito. Então foi preciso que Jesus nos substituísse e cumprisse a lei por mim e por você. Isso aqui é interessante. Os teólogos, eles chamam de a obediência ativa e passiva de Jesus. O que é a obediência ativa de Jesus? É ele vir e cumprir os mandamentos da lei de Deus. Jesus nunca pecou. Nunca. Ele cumpriu exatamente todos os mandamentos da lei de Deus. Ele obedeceu de maneira ativa. E o que é sua obediência passiva? É ele vindo e recebendo o nosso pecado nele. Passivo. Todo o nosso pecado, toda a nossa culpa foi descarregada sobre Jesus. Então, olha só, ele obedece ativamente, obedecendo aos mandamentos, obedecendo perfeitamente. E ele obedece de maneira passiva. Por quê? Porque ele recebe a culpa, a condenação de todos os nossos pecados. Por isso que Isaías, irmãos, lá em 53, diz assim, ó, que ele tomou sobre si as nossas iniquidades, obediência passiva. Como cordeiro, foi levado ao matadouro pelas nossas transgressões, obediência passiva. Deus puniu o pecado da sua igreja em Cristo. Entenderam isso? Os mandamentos como forma de ordenança significa, vocês têm que obedecer, porque é aquilo que eu falei agora há pouco. Deus, ele tem uma lei, e essa lei está sobre todos os homens. Quem é que cumpre essa lei? Só a igreja. Por quê? Porque está unida àquele que cumpriu os mandamentos, Jesus Cristo. A humanidade está condenada justamente por quê? Porque ela não cumpre os mandamentos. Por que o homem será condenado no dia do juízo? Porque ele nunca entregou a Deus uma obra perfeita, sem a marca do pecado. Ele não confiava em Jesus como seu Salvador. Jesus não morreu de maneira substituta por ele na cruz, recebendo a culpa do seu pecado. Está perdido. Está perdido. Então, isso é importante a gente entender. Deus tem uma lei, um dogma, ordem, um decreto, são os seus mandamentos. E aqueles que não confiam em Jesus Cristo para cumprir esses mandamentos, vai ter que cumprir todos os mandamentos, direitinho. Olha a bênção da salvação. Paulo está dizendo aqui, judeus e gentios, toda a humanidade, debaixo do pacto das obras, tem que obedecer uma condição, que é a obediência à lei. Então, como o homem está enfermo, pecador, e não obedece à lei, ele está condenado debaixo da lei de Moisés. O pecado, de fato, não deixa o homem obedecer à lei. Jesus obedeceu por ele e lhes trouxe a paz. É por isso que ele diz no 14, porque ele é a nossa paz. Ele cumpriu a lei e agora derrubou a parede de separação que era o pecado, que separava gentios e judeus e nos separava com Deus. Porque Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Olha Gálatas 3, de 10 a 11. Aqueles que querem viver pelas obras da lei, olha aqui o que está escrito. Gálatas 3, de 10 a 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Está vendo aí? Judeus e gentios cumprem a lei pela fé em Jesus que a cumpriu. E os homens que querem cumprir a lei são malditos. Isso é sério demais, irmãos. A humanidade sem Cristo é maldita diante de Deus, porque não cumpre a lei, mesmo querendo cumprir, mesmo do seu jeitinho, porque só Jesus pode cumprir de maneira perfeita essa lei, para salvar aqueles que confiam nele. E eu acho aqui impressionante, não é? O que diz aqui, ó, o versículo 15 de novo.
aboliu na sua carne, na cruz, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, agora, para que os dois o quê? Os dois povos, gentios e judeus, olha o verbo, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Criar aqui trouxesse à existência uma humanidade, um povo que não existia. É o mesmo verbo usado lá no capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz lá: pois somos feitura dele, de Deus, criados em Cristo Jesus. Irmãos, a igreja é um povo criado por Deus, feito por Deus, trazido à existência por Deus. É a igreja unida a Jesus Cristo. Veja, um povo novo, alguém que antes não era visto. E o versículo 16 prossegue: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Reconciliasse quem? A cruz de Cristo reconciliou quem? Primeiro, o pecador com Deus, quebrando a barreira do pecado, da separação. E depois, reconciliou judeus e gentios, tornando-os a igreja um só corpo. Destruiu pela cruz a inimizade que o pecado trazia diante de Deus. Então a gente pode dizer assim: paz é o resultado da cruz de Cristo. Paz na vida humana? Só pela cruz de Cristo. Pessoas de todas as nações, pela cruz de Cristo, formam o mesmo povo de Deus sobre a terra, a igreja. E olha, a Bíblia diz o seguinte: para o perverso não há paz. Isaías 48, 22, Isaías 57, 21. Paz com Deus e entre os homens, verdadeira. Verdadeira, não a paz nominada pelos homens, dependendo de circunstância, mas a paz verdadeira, a alegria verdadeira, vem da cruz de Cristo. E Deus fez então um corpo. E essa palavra corpo aí é interessante no versículo 15. Significa um organismo vivo. Aí é o ponto, irmão. O que é a igreja? A igreja é um organismo vivo. Está vivo, unida a Cristo. Funciona debaixo de uma denominação, de placa de igreja. Mas ela, na sua essência, é um organismo vivo. É o corpo espiritual de Cristo, do qual cristãos são membros, ou como Pedro diz, pedras vivas. Por que a pedra está viva? Gente, uma pedra pode estar viva? Não. Só se for usado de maneira figurada e ligada àquele que está vivo, que é Cristo. Pedro fala em pedra porque fala da igreja como um edifício. Um edifício é formado de pedras. Naqueles dias, não é? Então, por que estava viva essas pedras? Os membros da igreja, porque eles estão ligados àquele que está vivo, que é o cabeça da igreja, que é o fundamento da igreja, que é Jesus. E o 17 diz: e vindo Jesus, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Quem é que estava longe? Quem recebeu a paz? O gentio. E paz também aos que estavam perto. Quem estava perto? Os judeus. Jesus então agora proclama essa salvação, essa reconciliação, tanto a gentil quanto aos judeus. E Isaías falou isso, lá no período lá em que Deus estava prometendo a restauração para o povo depois do exílio. Lá em Isaías 57, 19, a gente lê isso. Havia lá já uma promessa de restauração após o exílio, não só para judeus, mas também para os gentios. E termina essa parte no versículo 18, porque por ele, por Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha aí, a bênção da igreja agora, unida a Cristo, reconciliada pela cruz de Cristo, é que nós temos acesso direto a Deus. Essa palavra acesso é interessante. Significa uma oportunidade de admissão diante de um superior, e não só a oportunidade de estar ali diante dele, mas de falar com ele. Quem é que pode falar com Deus? Quem é que pode adorar a Deus? Quem é que pode cultuar a Deus? Quem é que pode orar a Deus? Quem é que pode conhecer a Deus na sua palavra? Só a igreja, mediada por Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Então hoje, o homem não precisa mais de sacerdote humano para ir até Deus. Esse é um erro grave de muitas igrejas, que ainda querem mediar os fiéis até Deus por meio de homens. Não. Há a doutrina do sacerdócio real em Cristo. A Bíblia fala muito dela.
Todos nós, como membros da Igreja de Cristo, unidas a Ele, nós somos sacerdotes diante de Deus. Nós podemos ir até Deus pelo nome de Cristo. Nós oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo a Deus, como um sacerdote fazia no templo e no tabernáculo, quando lutamos contra o pecado pessoal, quando evangelizamos, quando praticamos boas obras. Então, não há necessidade mais da mediação entre nós e Deus. Por quê? Porque o véu do templo se rasgou de cima para baixo quando Cristo ressuscitou. Quando Ele morreu, ressuscitou, consumando a sua obra, a parede de inimizade, o muro de separação entre nós e Deus, entre gentios e judeus, entre pessoas diferentes, de nações e raças diferentes, foi rompido. Daí Jesus dizia em João 14,6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Daí, hoje, pelo nome de Cristo, você poder clamar ao Pai, Abba Pai, como Jesus no Getsêmani, no momento difícil, mais difícil, próximo da crucificação, ele chega e diz, Abba Pai, uma palavra que significa papai, que demonstra intimidade. Por isso Paulo em Gálatas 4,6 vai dizer, sendo filho em Cristo, agora adotados em Cristo, o que a gente pode buscar? Nós podemos buscar a Deus pelo Espírito do seu Filho que vive em nós. Tudo isso por quê? Porque Jesus veio, consumou a sua obra, nos fez um povo só, debaixo do seu sangue, recebemos a paz de Deus, temos comunhão uns com os outros, nos amamos, nos servimos, nos edificamos. Então o que Cristo fez? Ele nos salvou, Ele nos reconciliou com o Pai, ou reconciliou o Pai conosco, porque nós estávamos em rebeldia, e a ira de Deus pelo nosso pecado é santa, é justa. Então, Cristo reconcilia o Pai conosco e nos reconcilia também. Se Deus quiser, na próxima semana, a gente continua aqui e vamos ver aqui a parte final, que é muito rica desse texto, o que nós somos em Cristo. Então veja, o que éramos sem Cristo, o que Jesus fez em nós e agora o que nós somos em Cristo. Muito importante essa última parte aqui, tá bom? A gente vai encerrar por aqui. Algum irmão quer fazer alguma colocação? Quer falar algo? Tudo bem? Então vamos orar, para a gente terminar aqui o nosso estudo. Foi muito produtivo e vamos ficar com essa palavra no coração até terça-feira. Pode falar, Patrícia. Ao 8º dia. Ah, não, perdão. Ao 8º dia. Sim. Levantem, viu, gente? Fale. Vocês estão falando aqui com um pecador, alguém imperfeito, falho, que tem que se preparar também, que tropeça nas palavras. Então, levante a mão. Falou, 8 dias. E isso acontece mesmo, né? Então, ok. 8 dias, então, corrigindo, tá bom? A circuncisão do menino era no 8º dia, tá bom? Nós vamos orar para encerrar, então, aqui a nossa reunião. Alair, você pode orar para a gente? Vem aqui, meu irmão. Meu Deus, obrigado pela palavra. Obrigado pela palavra. Continue nos abençoando. Abra os primeiros do nosso entendimento para aprender a palavra. Amém. Mas também não só para aprender, de graça, tem compaixão de nós, para que nós possamos praticar. Amém. Ajuda a igreja a representar fielmente, como o Senhor chamou Israel, para representar Israel para outro. E o Senhor chamou um povo de Cristo para unir Israel todos em Cristo. Amém. Para que representasse como o Senhor. Tem compaixão de nós, Jesus, Pai, em nome de Jesus. representar agora o seu nome. Amém. Amém. Amém.